Olá, 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 tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências. Isso, vai abrir o livro, a tia Kelly vai ler, você vai acompanhando pelo livro. Coloque a data de hoje da nossa aula de ciências em todas as páginas trabalhadas, tá bom? Então vamos lá. Na página 184, nós vamos trabalhar sobre a luz solar. Então vamos lá? Acompanhando o seu livro a leitura, tá bom? O Sol fornece luz e calor para a Terra. A luz solar ilumina os ambientes durante o período do dia e aquece o planeta, ajudando a manter a temperatura adequada à vida. Além disso, as plantas utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento e se desenvolver. Observe a situação a seguir. Carolina colocou um vaso de flores sobre a grama em seu jardim. Após alguns dias, ao trocar o vaso de lugar, ela percebeu que a grama que estava embaixo dele ficou amarelada. Então, por que ela percebeu que ficou amarelada? Quem é que sabe me explicar? Se você conversou com o seu responsável e falou assim, mãe, é porque o vaso estava ali, ou com quem está do seu lado. Eu falei, mãe, assim, geralmente, né? É porque aonde estava o vaso não tinha o contato da luz solar, ficava sombra o tempo todo, ali não pegava o sol, porque era onde estava o vaso, né? Então aquele local ali não teve a luz do sol, por isso que ficou com a cor diferente, tá? Mesma coisa, uma planta, se você deixar ela em um local onde ela fica o tempo todo dentro de casa, e não bata nenhuma claridade, nenhuma luz solar, ela vai começar a perder aquele verdinho dela, vai começar a sumir, ela vai começar a ficar amarelada, sabe por quê? A planta, ela precisa também da luz do sol. Ela não precisa só da sombra. Ela precisa dos dois, da sombra e da luz do sol. Tem planta que não gosta de muito sol, mas ela precisa pegar um pouquinho aquela claridade do sol, da luz, tá? Isso já deixa ela bem revigorada, com as folhas bem verdinhas, tá bom? Na ausência da luz solar, as plantas não produzem o próprio alimento e não se desenvolve adequadamente, é o que a Kelly estava explicando, podendo inclusive morrer. Ela vai ficando amarelada, 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 vai murchando, murchando, murchando. Mesmo que você coloque água, mas ela precisa sentir aquele, aquela claridade, aquela iluminação do sol, tá? Porque ali ela já se sente aquecida. Alguns animais, como o boi, se alimentam de plantas. Portanto, na ausência delas, esses animais morreriam. Assim, a luz solar é essencial para a vida na Terra, para todos nós, né? Será que a gente conseguiria ficar sem a luz do sol? Não, todos nós precisamos. Você sabia que o sol é vitamina D para o nosso corpo? Às vezes as pessoas falam assim, você precisa pegar um solzinho, o bebê, ele precisa pegar sol. O solzinho das 9 da manhã, né? Até no máximo às 10, se eu não me engano. Então, acho que 11 horas já está um sol muito quente, já não pode mais. Então, esse solzinho que fortalece os ossos, é bom para os ossos, é vitamina D, tá bom? Não aquele sol de 2 horas de meio-dia, não, pelo amor de Deus, tá? Traz doença, o sol muito quente. Por isso que a gente faz o protetor solar, que é uma prevenção. Ele protege contra a radiação do sol, tá? A luz solar e os materiais. Observe a situação a seguir, na 185, tá, amores? De manhã, Pedro passou protetor solar e foi brincar na areia do mar, sob os cuidados de um adulto. Após 1 hora, ele retornou ao guarda-sol, onde estava sua família. Ao tocar a cadeira da praia, ele percebeu que estava aquecida, pois tinha ficado exposta diretamente à luz do sol. Então, quando ele foi para a água, né, a
a cadeira não estava na sombra. Mas 1 hora depois, né, quando ele retornou, o sol já tinha mudado a posição e a cadeira estava totalmente no sol. Quando a gente senta, né, o que acontece? Você sente aquele vapor, aquela quentura, às vezes queima até a perna atrás, né, porque está muito quente. Isso aconteceu com a Tia Kelly quando eu fui esses dias, foi até essa semana mesmo. Eu fui de moto com meu marido lá em Campo Grande e a moto, quando nós voltamos, estava no sol. Quando eu sentei no banco da moto, ai, minha perna, queimou a Tia Kelly. Porque a moto, quando nós deixamos a moto no estacionamento, não estava sol. Quando nós voltamos, estava sol. E olha que foi coisa bem rápida, porque a gente não está saindo, não, só mesmo para trabalhar. Só em casos necessários. Eu tive que ir lá comprar um material para a festinha que eu fiz do seu alfabeto. Então, Tia Kelly foi lá com ele, comprou uns EVAs, né, um material, uns doces, queimei a perna quando sentei na moto. Quando a luz, vamos lá, você já percebeu em seu dia a dia algo semelhante ao que aconteceu com Pedro? Em quais situações? Já aconteceu com você? Eu acabei de dar meu exemplo, né? Dá o seu exemplo para quem está com você aí e explica o que aconteceu que você sentiu aquele calor. O carro também acontece isso, tá? Não é só com a moto, não. Acontece com o carro também. Às vezes a gente entra, além de sentir aquele vapor do carro muito quente, algum local que você senta onde estava batendo sol o tempo todo, se o carro não tiver insufilme, principalmente. O insufilme protege. Fica abafado, mas às vezes não esquenta tanto, dependendo do insufilme que está no carro. Mas, mesmo assim, às vezes, queima quando senta no banco, tá? Quando a luz atinge o material, ela pode ser absorvida ou refletida de acordo com as características desse material. A reflexão da luz é o que nos permite enxergar os objetos. Já a absorção da luz está relacionada ao aquecimento dos materiais. A gente não sente, né, que está aquecendo, mas quando a gente toca, a gente colocou a mão, automaticamente você percebe, tá? Se você não colocar a mão, você não vai perceber isso, mas quando coloca a mão ou tem contato com alguma parte do corpo ao sentar, né, você vai sentir, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Como que ocorreu na situação vivenciada por Pedro, mostrada anteriormente? A propriedade que a luz tem de aumentar a temperatura dos materiais é essencial para o efeito estufa natural da Terra. Olha lá a representação do efeito estufa natural da Terra. O que acontece? O Sol bate na Terra, né? A parte solar que atinge a superfície terrestre é absorvida e convertida em calor. É onde a gente sente o calor, onde sente o aquecimento, tá? E outra parte dessa luz é refletida e volta ao espaço, aonde traz o quê? A iluminação. O calor emitido pela superfície terrestre tende a subir para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor é retido por alguns gases atmosféricos, auxiliando a temperatura da Terra adequada à vida, tá? Adequada ao ser humano. Todos nós somos adequados a essa temperatura. Por mais que às vezes esteja com muito calor, né? A temperatura às vezes sobe demais, né? Aí algumas crianças, adultos também ficam, a terra fica muito seca, aí vem alergias. Por isso que às vezes tem essa mudança de tempo que as pessoas ficam se sentindo alérgicas por causa da temperatura, ela fica muito seca, tá? Vamos lá. 186. Quando Pedro tocou a cadeira de praia, ele percebeu que a parte metálica da cadeira estava a uma temperatura maior do que a parte plástica. Então, ele sentiu que um lado estava mais quente que o outro, tá? Que é a parte do metal, onde você coloca os braços, onde encosta aquela parte da perna, onde não tem aquela... Eu esqueci o nome agora, gente. Onde você senta ali, tem a parte do forro. Eu esqueci o nome do forro agora. A Tia Kelly não lembra o nome do forro de jeito nenhum. Se lembrar, volta a falar. E a parte do metal, que é o que prende o forro, tá? Gente, como é que é o nome? Esqueci, crianças. Essa parte que você senta, tá? Ai, me sai.
Porque a parte metálica da cadeira estava na temperatura maior que a parte plástica, que é essa parte plástica, que é o nome da uma napa. Eu não sei o nome certo. A diferença de temperatura, se o adulto que estiver com você, o responsável, estiver perto, lembrar, vai falar para você, tá bom? Que ele não consegue lembrar de jeito nenhum o nome desse forro. A diferença da temperatura entre os materiais expostos à luz solar ocorre porque eles absorvem calor mais rapidamente que o plástico. Consequentemente, sua temperatura aumenta mais rapidamente. Você já vivenciou uma situação semelhante à do Pedro? Conte como foi. Conta para quem está do seu lado, tá bom? Ou uma ideia. Tim! Bateu a ideia. Tim! Pode mandar para sua professora. Se for aluno da tia Kelly, manda um áudio explicando. Se for aluno da tia Rosa, áudio ou vídeo, tá? Pode mandar para a tia Rosa. Tia Rosa, olha, sobre a atividade de ciência, eu vou te mandar o que aconteceu comigo. Aí a tia Rosa vai lá e publica você em casa, fazendo atividade, prestando atenção, tá bom? Tenho certeza que tia Kelly ou tia Rosa vai gostar muito. Adoro vocês, mas quero vocês aqui. A areia da praia e a água do mar recebem calor proveniente da luz solar, mas a temperatura da areia aumenta mais rapidamente do que a da água. Além do material, a cor dos objetos também influencia na absorção e na reflexão da luz. Vocês sabiam? Olha o bonequinho, o ursinho panda. Superfícies pretas absorvem maior parte de luz. Já ouviu falar? Não sei se vocês já ouviram falar que assim, roupa quente, roupa preta esquenta muito. É por ela ser preta, ela absorve mais o calor. E quando a roupa é clara, roupa branca, roupa clara, você não sente tanto calor, ela absorve menos calor. Faz um exemplo, faz um teste. Bota uma blusinha preta e depois bota uma blusinha mais clara, branca, rosinha ou azulzinha clara e vai pro sol para você ver se você não vai sentir muito calor, muito mais quente, vai sentir mais calor com a preta. Faz esse teste. Na superfície preta, todas as cores são absorvidas. Já as superfícies brancas refletem a maior parte da luz incidente, a sua temperatura se altera mais lentamente. Por essa razão, recomendamos usar roupa de cores claras em dias quentes. Na superfície branca, todas as cores de luz são refletidas. A luz do sol é branca, ou seja, ela é composta de todas as cores, tá? Então, vocês observem aí os blocos, que tem azul, vermelho e amarelo, né? Quando a luz solar incide sobre uma superfície amarela, a cor amarela da luz é refletida em outras cores, são absorvidas pela superfície. Se você está num local assim, com uma superfície assim, de cor, você vê que aquela cor da superfície vai refletir, tá? Quando a luz solar incide sobre uma superfície vermelha, a cor vermelha da luz é refletida entre outras cores absorvidas, tá bom? Então, na 188, na 189, vocês vão fazer a atividade, tá bom? Ó, número 1, em cada item assinale o material que aquece mais rapidamente. O que aquece mais rapidamente? A, areia ou papel branco? B, borracha branca ou ferro branco? Plástico preto ou água transparente? Você vai marcar em cada um desses o que reflete mais, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó. Se ficarmos expostos, na número 2, é o que eu expliquei agora, lembra da camisa? Preta e branca, da blusinha? 20 segundos é o suficiente. O que vai aquecer mais? É a que está usando a preta ou é a branca? Aí você vai ler os quadradinhos roxinho, né? E vai marcar, ligar, tá bom? Fazer a correspondência. 3, assinale a frase correta em relação à luz solar. O que for correto, tá? Os animais precisam de luz solar para produzir seu próprio alimento? A maioria das plantas precisam da luz solar para produzir seu próprio alimento? Tia Kelly leu sobre isso, hein?
O Sol é o único responsável para manter a temperatura da Terra adequada à vida? Na 189. A foto ao lado mostra um coletor solar. Letra A. Por que o coletor solar deve ser instalado sobre o telhado? Aí vocês vão ver. Por que que tem esse coletor solar? Isso facilita o quê? Tá? Explique por que os materiais do coletor solar são pintados com uma cor escura. Número 5. Complete corretamente o texto sobre o funcionamento do fogão solar. Para isso, utilize os itens do quadro abaixo: o calor, absorvida, refletida e luz solar, tá? É uma parabólica e lá em cima uma panela, tá vendo? A. A pontinha atinge a parte metálica da parabólica e é pontinho até a panela. Ao atingir a panela, a parte dessa luz é pontinho e convertida em pontinho, cozinhando os alimentos, tá? Então, vocês vão fazer essas atividades. Se tiver dúvida, pede auxílio ao seu responsável, quem está te ajudando, tá bom? E responda com a ajuda do responsável, ok? Então, tia Kelly vai ficando por aqui. Tia Rosa mandou também um grande beijo. Tenho certeza que você está falando com ela pelo WhatsApp, os alunos dela, né? Então, amores, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.